Olá, você conhece algum caso de pessoa que tem problemas com álcool ou com o uso de drogas ilícitas, que tenha dependência alcoólica ou dependência química e tem dificuldades na família para encontrar e conduzir o tratamento, ou não tem ninguém na família para conduzir esse tratamento? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar hoje sobre como a gente pode procurar tratamento para esse problema. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra, faço consultório e também sou professor na universidade. E frequentemente a gente é abordado principalmente por pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, que estão encontrando problemas com a pessoa que frequenta serviços de saúde ou frequenta casa de passagem e não tem mais família para conduzir o tratamento, e essa pessoa tem problema com dependência de álcool ou de droga, ou dos dois, o que é pior. Bom, uma pessoa que está no uso inveterado de substância ou que entra em estado de abstinência pode ficar num quadro psicótico agitado, em estado de alienação mental. Evidentemente, essa pessoa precisa de tratamento involuntário. Então, se ela tem família, precisa essa família levá-lo ao serviço de urgência. Ou se não tem família, vai ter que ser os agentes de saúde, a equipe de enfermagem, junto com o médico, é que vai ter que levá-la a um serviço de urgência para iniciar o tratamento. E quais serviços de urgência são apropriados para isso? Bom, o primeiro que a gente tem que falar é das UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que obrigatoriamente estão presentes em todas as cidades. Todo município tem que ter a sua unidade de pronto atendimento 24 horas com o médico clínico geral, que vai atender desde crianças, adultos e idosos, e também vai atender os problemas de dependência química e álcool. E o que é preciso fazer num paciente para colocá-lo em abstinência, ou paciente que entrou em abstinência e está em estado de delirium tremens, que é a abstinência grave ao álcool? Esse paciente precisa ser contido no leito, muitas vezes vai precisar ser contido com faixas, literalmente amarrado, enquanto se consegue a contenção química, a contenção medicamentosa desse paciente. Ora, basicamente, esse paciente precisa de hidratação, dieta zero, porque eles não conseguem comer, a gente precisa proteger as vias aéreas, e o médico tem que entrar com altas doses de sedativos. Quais sedativos? Principalmente os benzodiazepínicos, ou seja, o diazepam, que está presente em todas as unidades de pronto atendimento, nunca pode faltar o diazepam, porque é o tratamento para a ansiedade, é o tratamento para as crises epiléticas, é a droga de escolha durante a crise convulsiva. E também para todos esses quadros de abstinência a gente usa os benzodiazepínicos. Tem outras opções, como o midazolam, lorazepam, clonazepam, tem outras apresentações orais, mas esses pacientes precisam fazer via parenteral, ou seja, intramuscular ou venosa, principalmente do diazepam. Mas os neurolépticos, que são os antipsicóticos, o de escolha para agitação psicomotora e às vezes associado até à agressividade física que esses pacientes ficam, é o haloperidol, que tem apresentação para se fazer intramuscular, mas que também na prática nós podemos fazer via venosa. Então, geralmente, um quadro que é de abstinência alcoólica, em torno de 5 dias de internamento numa unidade de UPA ou qualquer leito de hospital clínico geral, esses pacientes têm o quadro de abstinência controlados, e o médico pode diminuir essa medicação benzodiazepínica e entrar com medicações estabilizadoras de humor, que controlam a fissura e a impulsividade, como a carbamazepina, o topiramato, o ácido valproico, e também com os antidepressivos que sejam necessários para controlar um quadro que remaneça de ansiedade ou de depressão. E também pode-se usar um outro neuroléptico de poder mais sedativo para ajudar o paciente com sono, como o Amplextil ou o próprio haloperidol. E nesse momento, até a alta do hospital ou da UPA, deve ser retirado a medicação benzodiazepínica. A gente não deve dar alta para esse paciente com diazepam. Mas os quadros mais graves, onde o paciente esteja em situação de rua, ou que seja álcool associado com drogas, é melhor pensar numa internação mais prolongada, de cerca de 30 dias. Então, o que se faz na prática é deixar esse paciente na UPA sendo medicado, e se pede uma autorização de internação hospitalar, a chamada AIH, o médico tem que preencher, e se pede para a regulação de vagas do Estado uma vaga para internação psiquiátrica,
Porque esse paciente que está em leito de hospital geral ou está internado na condição de observado numa UPA 24 horas, esse paciente passa à frente na fila de vagas para internação psiquiátrica. Passa à frente de quem? Ele passa à frente daqueles pacientes que estão frequentando o CAPS de dia e de noite vão para casa com a família. Muitos desses pacientes têm um pedido de internação. Esses ficam para trás porque muitas vezes o tratamento do CAPS vai resolver. E esse paciente que está tão crítico, que está na unidade de emergência da cidade, geralmente a central de vagas dá uma senha, uma vaga para a internação psiquiátrica antes desses que estão em condições de estar em casa. Um outro ponto que esses pacientes podem ser tratados agudamente é no próprio CAPS. Cidades pequenas, até 70 mil habitantes, elas têm um CAPS apenas, chamados CAPS 1, que atende crianças, adultos, atende os problemas mentais e atende os problemas com dependência de álcool e drogas. E o CAPS tem condições de oferecer um tratamento diário para esse paciente. O paciente entra às 8, pode tomar café, pode almoçar, pode tomar banho, ser medicado o dia inteiro, mas precisa de que alguém leve esse paciente para casa à noite. Então, se o paciente tem família, a família recolhe esse paciente às 17 horas e fica com ele em casa. No outro dia, às 8 horas, quando o CAPS reabre, esse paciente volta a passar o dia nas terapias, nas oficinas e sendo medicado no CAPS. Se o paciente está em situação de rua, geralmente pode-se contar com a ajuda da casa de passagem que os municípios têm para abrigar essas pessoas que estão em situação de rua. E enquanto ele faz o tratamento, tem que associar os cuidados do CRAS para recolocar esse paciente no mercado de trabalho, para ele ter renda e poder tocar a vida dele. Se é um paciente já muito grave, muito deteriorado mentalmente, vai precisar também ser encaminhado para a internação psiquiátrica, que vai ser temporária. Não temos mais internações de características asilares, onde o paciente podia ficar morando a vida inteira. Então, são essas situações. O paciente tem família, a família leva para a unidade de urgência. Se é quadro grave de uso de drogas ou abstinência alcoólica, vai ser tratado na UPA ou internar em qualquer vaga clínica de hospital geral. Quadros mais graves, associados com psicose, têm que ser encaminhados para o hospital psiquiátrico, com um pedido de regulação de vaga para a central de vagas do respectivo estado. Isso eu estou falando via SUS. Nos convênios, no privado, há certos hospitais, tem clínicas privadas que podem internar esses pacientes. E a grande problema, tem que falar também das comunidades terapêuticas. Na verdade, nós, médicos psiquiátricos, estamos vedados pelo Conselho Federal de Medicina de encaminhar pacientes graves para comunidades terapêuticas, porque as comunidades terapêuticas não servem para pacientes graves. E se o paciente não está grave, a visão da gente é que ele pode ficar com sua família em casa e ser tratado em casa com a ajuda do CAPS ou do consultório. Mas se o paciente, quando que vai nos servir a situação de comunidade terapêutica? É justamente desses pacientes que não têm mais família, estão sem renda, que estão em situação de rua. A gente tem que tratar os sintomas graves da abstinência na UPA ou no hospital clínico, que é geralmente até uma semana de internação é suficiente para controlar o quadro, e para não deixar esse paciente em situação de rua, convém abrigá-lo numa comunidade terapêutica, para nessa comunidade terapêutica ele ser restabelecido, ser treinado, ser recolocado no mercado de trabalho e poder restabelecer sua vida. Eu já conheci comunidade terapêutica que tem esse esquema de restabelecer o paciente, de melhorar ele clinicamente, de oferecer treinamento em alguma coisa, e empregá-lo na cidade. Uma comunidade terapêutica lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, eles tinham, inclusive, a comunidade terapêutica ficava na área rural, e quando o paciente melhorava, eles conseguiam emprego para o paciente nos supermercados da cidade, e eles tinham uma espécie de casa de passagem na cidade, onde o paciente podia ficar albergado lá e trabalhando na cidade. Parte da renda dele, ele pagava um valor simbólico para o quarto dele lá. Por um tempo ele poderia fazer isso até ele conseguir alugar uma coisa para ele por conta própria e ser restabelecido. E lá na cidade ele continuava frequentando as reuniões de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos para se manter sempre motivado a se manter em abstinência. Então o recado hoje é isso. Se você tem alguém que tem problema com dependência de álcool e drogas, existem as fontes de tratamento.
mas muitas vezes os serviços não sabem, quem trabalha na saúde está perdido. Então você que precisa, aprende, passa esse conteúdo adiante e aprenda a exigir até atendimentos diários pela equipe do CAPES, ou então exigir que o médico de plantão no pronto-socorro faça o internamento mesmo no hospital clínico. A gente está à disposição. Para quem não é psiquiatra, não sabe como manejar esse paciente, acessa a gente. Se é do local onde a gente vive, o pronto-socorro sabe o telefone da gente, ou acessa até aqui pela rede social. A gente vai ter o maior prazer de ajudar o colega que não tem experiência com isso para conduzir um quadro grave e poder restabelecer a saúde da pessoa. Estou falando isso porque é muito recorrente a situação de pessoas serem não tratadas, acessam o serviço de saúde e os profissionais às vezes não sabem direito como conduzir esse caso clinicamente naquela hora e não sabem qual encaminhamento dar. Então agora a gente falou que existem os CAPs para ter tratamento intensivo de regime comunitário ambulatorial, a gente conta com as internações nas UPAs e nos hospitais gerais. A internação para colocar o paciente em abstinência ou aliviar os sintomas de abstinência, ela é breve, 5 a 7 dias, muito raro precisar chegar até 7 dias. A grande maioria, com 4, 5 dias, a gente consegue tirar o paciente do hospital. E é importante pensar que se esse paciente não tem família para tomar conta dele no segmento do tratamento, e ele está bem clinicamente e psiquiatricamente, daí sim nós podemos inserir ele para abrigamento numa comunidade terapêutica. Mas se o paciente tem algum outro transtorno mental grave, está em estado de alienação mental, é vedado ao médico encaminhar esse paciente para a comunidade terapêutica. Por quê? Porque a comunidade terapêutica não é entendida pelo Conselho Regional de Medicina como uma unidade de internamento, porque eles não contam com serviços de enfermagem, de farmácia e médico. Para um serviço ser considerado capaz de internar alguém, ele tem que ter serviço médico, serviço de enfermagem e de farmácia. Então, por isso que eu não falo que vai ser internado em comunidade terapêutica, eu falo que ele vai ser albergado, ele vai ser abrigado numa comunidade terapêutica que sim, para pacientes que não têm apoio da família, que não tem mais onde ficar, para tirá-lo da situação de rua, a gente faz a passagem pela comunidade terapêutica até que esse paciente tenha condições de ter renda e poder conduzir a sua vida, é lógico, mantendo as consultas periódicas no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Então, por favor, se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conhecimento, bota o dedo, faz o compartilhamento, curte o vídeo aqui, faça seus comentários aqui na área abaixo, que vai ser um prazer responder e discutir isso com você. Muito obrigado e até a próxima.